Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Mateus 9:23. Se você não achou, acho que você pode acompanhar aqui no telão. O pessoal é preparado demais, hein? Glória a Deus. É Lucas, né? Eu falei Mateus. Desculpa, é Lucas. Só para ver se o irmão do Data Show tá preparado. Lucas 9:23. Lucas 9:23 diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvá-la-á. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome e Te louvamos por essa palavra, Senhor. Nesse momento eu oro, Senhor, para que a porta da palavra seja aberta e que nós possamos ouvir tudo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Eu creio, Senhor, com toda a certeza, que o Senhor conhece cada um aqui pelo nome, que o Senhor sabe a situação real de cada um nesse momento, Senhor, e é só a Tua palavra, Senhor. Não há para onde correr, não há para onde ir. Há um lugar no Senhor que tudo se acalma. Há um lugar no Senhor onde tudo se resolve. Há um lugar no Senhor onde nós nos fortalecemos. E isso tudo acontece por causa de uma palavra. Basta uma palavra, basta uma frase. E é sobre isso que nós oramos essa noite, Senhor. Que eu venha diminuir e que o Senhor cresça. E que o Senhor faça tudo aquilo conforme o Senhor tem predestinado para essa noite. Para a glória do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, esse texto, ele se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Que são Marcos, Mateus e Lucas. O interessante é que em Mateus, lá em Mateus 16, 24 e 25, fala praticamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Lá em Mateus, a palavra não fala como no início de Lucas, que dizia a todos. Lá em Mateus está escrito que Deus disse aos seus discípulos. Já em Marcos 8:34, fala praticamente a mesma coisa que Lucas. Só que Marcos dá uma acrescentada. Marcos diz que não é só por amor a Jesus, mas por amor a Jesus e ao Evangelho. E isso não tem nada a ver com certo e errado. Isso tem a ver com posicionamento. São 3 pessoas diferentes escrevendo o mesmo fato, contando a mesma história, o mesmo acontecimento. Mateus presenciava de dentro. Mateus era o discípulo, era alguém que estava próximo a Jesus. Então por isso ele disse, Jesus disse aos discípulos, porque ele estava no grupo dos discípulos e focado na ministração de Jesus. Lucas, no início de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que estava fazendo uma retratação de ordem cronológica, totalmente minuciosa, da história de Jesus. Então Lucas já pesquisou mais a fundo, conversou com mais pessoas, e eu creio que diversas pessoas que estavam inseridas nesse dia, provavelmente conversaram com ele. Então ele teve essa graça de escrever, e ele dizia a todos. Talvez alguém que estava lá atrás conseguia enxergar a multidão e conseguia ver que lá na frente estavam os discípulos.
Então não é sobre certo e errado, é apenas sobre posicionamento. E por que eu estou falando isso? Por causa do primeiro ensinamento dessa noite. E o primeiro ensinamento é que não existe erro nas palavras de Jesus. Eu não sei por onde você andou, não sei em quais escolas, veias teológicas você frequentou, quem você está escutando nesses dias, porque nós temos muitas pessoas falando muitas coisas nesses dias, e talvez algum desses dias você tenha ouvido alguém dizer que a Bíblia é contraditória. Talvez você tenha ouvido dizer que a Bíblia é equivocada em alguns momentos. Isso é a maior mentira que existe na face da terra. A Bíblia é a palavra do Senhor, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser revista, ela não precisa ser refeita por ninguém, porque ela é perfeita, porque Jesus é perfeito, e Ele é a palavra, Ele é o verbo. E se nós nos dedicarmos, se nós estudarmos, nós não seremos como aqueles levados por vários ventos de doutrina. Nós vamos pegar um texto, colocar ele dentro de um contexto, estudar a cultura, estudar a história, e nós vamos ver que não existe nenhuma veracidade maior do que a palavra de Deus. Toda a humanidade até hoje comprova cientificamente que a palavra de Deus é a mais pura verdade. Desde a criação, desde o Gênesis, muitas pessoas vêm tentando confrontar, vêm tentando deturpar, vêm tentando datar coisas, quando no final de tudo eles se rendem e dizem: é verdade, aconteceu mesmo, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que está escrito aqui é a mais pura verdade. E se não bastasse tudo isso que eu falei até agora, as maiores testemunhas disso daqui somos eu e você. É só vermos o poder que a palavra teve de nos tirar da onde nos tirou e nos trazer até aqui. Não há bondade em nós, irmãos. Paulo vai dizer aos romanos que não há nada de bom em mim, Paulo disse, senão o Espírito, senão a palavra. E se estamos aqui hoje, é exatamente para que se cumpra o que está escrito: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor nos sustenta com a destra da sua mão. Então não se deixe enganar, não se deixe pensar, não se deixe ludibriar, irmãos, com as falácias do dia de hoje, porque eu e você possuímos a maior verdade do universo, as palavras de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 22 e 23 diz assim: ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. A partir daqui, eu quero falar essa noite um pouco sobre autonomia. Autonomia é a competência de gerir a sua própria vida, fazendo uso de seus próprios meios ou recursos, vontades ou princípios. Quanto mais autonomia, mais longe nós vamos. É ou não é verdade? Você que tem carro e dirige, talvez seu carro tenha computador de bordo, e quando Deus te agracia para você encher o tanque do seu carro, você falou encher o tanque, todo mundo dá risada, né, irmão? O povo fica feliz, né? Porque é um acontecimento, né? Quando a gente enche o tanque do carro, o que acontece no computador de bordo com a autonomia? Lá diz 800 km, 700 km, 600 km, os mais velozes e furiosos 300 km, depende, né, da pegada de cada irmão. Mas a autonomia, quanto maior ela é, mais longe nós vamos. O problema
o maior problema da autonomia não é ir longe. O problema é ir longe do que precisa estar perto. Porque lembre o significado de autonomia. Autonomia é a competência para gerir a própria vida, fazendo uso dos seus próprios meios, vontades e princípios. Está falando de mim. Está falando como eu quero fazer. Está falando do que eu vou fazer. Está falando do jeito que eu quero fazer. E está falando com os princípios que eu quero fazer. Isso é autonomia. A autonomia nos faz acreditar que nós podemos fazer o que nós queremos, que o que fazemos é certo, que o certo que fazemos nos faz bem e que somos donos do nosso próprio destino. É isso que a autonomia causa em nós, seres humanos, carnais, naturais, que vivemos no mundo de hoje. E se nós pegarmos esses 4 pontos, eles vão totalmente na contramão daquilo que nós lemos no livro de Lucas. Lembre-se, fazer o que queremos, que o que nós fazemos é certo, que o certo que nós fazemos nos faz bem, e que nós somos dono do nosso próprio destino. E o texto de Lucas diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, você não faz o que você quer, muito menos julgar o que é certo fazer. Tome a cada dia a sua cruz. Tomar a cada dia a sua cruz vai muito além do que fazer aquilo que nos faz bem. Porque é muito perigoso eu e você estarmos nesse lugar de fazer aquilo que nos faz sentir bem. O sentir do ser humano é um perigo. É praticamente uma bomba relógio. Se não estiver atrelado totalmente com a vontade do Senhor, se não estiver totalmente debaixo dos princípios do Senhor, aquilo que nos faz bem é um perigo. E Lucas continua dizendo: e tome a cada dia a sua cruz e me siga. A autonomia diz que nós somos donos do nosso próprio destino, que nós podemos ir e voltar. Mas será que esse lugar está nos levando para o propósito? Será que esse lugar está andando em paralelo com as nossas promessas? Porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você lembra quando Jesus restaurou Pedro à beira do mar, que Jesus teve uma conversa muito amorosa com Pedro, indagando ele se o amava logo após de ter negado. Quando Pedro, numa situação adversa, fez o que era melhor para ele, fugiu, se escondeu, negou Jesus, e deu um trabalhão para Jesus ressuscitar, e até no lago, Jesus teve que fazer churrasco, teve que preparar tudo, chamar eles. E no final daquela conversa, Jesus olha para Pedro e diz assim: digo para ti que quando tu era moço, tu ia para onde tu queria, tu fazia o que tu queria, tu achava que tu era dono do teu nariz, popularizando a conversa. Mas eu agora te digo que você vai ser cingido e tu vais para onde tu não queres. Vai acontecer contigo, Pedro, muitas coisas na tua vida que vão ser totalmente adversas ao teu bem-estar físico, Pedro. Pedro, vai ter momentos na tua vida que tu vai parar, tu vai olhar e vai ter vontade de fugir. Mas esse é o lugar da promessa. Irmão, só tem gigante deitado porque teve um dia alguém que o enfrentou. Os gigantes só caem mediante enfrentamento, mediante guerra, mediante confronto.
Irmão, não é um lugar legal, não é um lugar que tu vai com um balãozinho comemorando, não. É um lugar que muitas vezes tu olha, está todo mundo com espada, com escudo, e o que tu tem é uma funda e 5 pedras na mão. E tu olha uma situação totalmente adversa fisicamente, estatura, tamanho, largura, em todos os aspectos. Mas muito melhor é todo e qualquer tipo de confronto no nome do Senhor dos Exércitos do que fugir da presença do Senhor. Então, se você está enfrentando um momento difícil na tua vida, mas tu tem plena convicção que Deus está contigo, porque Ele disse que estaria, então marche, vá para frente, para trás, nem para tomar impulso, e enfrenta, no nome de Jesus. Não é com a tua força, não é com a força do teu braço, não é com a tua vontade, não é com a ira, não, é no nome de Jesus. E o gigante cai. No nome de Jesus, o mar se abre. No nome de Jesus, leão jejua. No nome de Jesus, fogo não queima. Nós cantamos que há poder no nome de Jesus. Pastor, mas não está acontecendo. Continue. Nós não estamos falando de autonomia. E o que é autonomia? É ir longe, é ter constância, é continuar a caminhada. Pastor, o combustível está na reserva. Ei, você não está lidando com as coisas da terra. Pastor, eu estou fraco. Então forte tu estás, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Pastor, eu estou sendo humilhado. Que bênção, irmão. Os humilhados serão exaltados. O último é o primeiro. O pobre é rico. O evangelho é isso. Para o mundo é loucura, mas para os que creem é poder de Deus. Mas nós nos perdemos às vezes, e é normal. Porque a nossa carne grita, irmão. A nossa alma geme. Dá vontade de virar um avestruz, cavar um buraco e enfiar a cabeça dentro. Mas eu e você precisamos ter convicção em quem nós temos crido, amado. Nas palavras que nós carregamos, irmãos. Quantas coisas Deus já fez na nossa vida até aqui. Eu queria ter uma folha e um lápis para cada um de vocês, para nesse momento começar a escrever todas as coisas que Deus já fez por nós, irmãos. Nós não podemos ser imediatistas quanto ao mover do Senhor. Nós precisamos ser imediatistas em buscá-lo, em entrar na sua presença, em ter sede e fome dele. Porque quando nós chegamos no lugar do banquete, irmão, toda a fome cessa, a sede vai embora. Jesus provou isso para mim e para você no deserto, depois de 40 dias, jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome. E quem apareceu lá? Um garçom? Não, um inimigo. Você acha que o inimigo vai vir enquanto tu está orando, falando em língua estranha? Não. Ele vai vir te pegar na curva, como diz o ditado. Ele vai te pegar no momento da escassez, no momento da ira, no momento da discussão. Ele vai lançar uma ideia quando tu estiver na flor da pele, é lá que ele vai estar. E o Salmo 91 vai dizer para nós cuidarmos com as ciladas do inimigo.
se nós estivermos, se eu e você encontrarmos o esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente nós habitarmos, nós descansarmos, é Ele que nos livrará. Mas como que nós vamos ser livrados por alguém que não está perto? Por isso, seja imediatista em entrar na presença. Pastor, o que é imediatismo? É entrar na presença, acordar já orando. Já cai de joelho, irmão. Já sai da cama, já cai de joelho. Senhor, abençoa o meu dia. Senhor, eu sei que não está as mil maravilhas, mas eu sei que o Senhor está comigo. E se eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu sei que é a tua vontade. É uma certeza, irmão. A fé é a certeza. Fé não é dúvida. Fé não é talvez. Fé é a certeza. E quem tem certeza, irmão, não se abala, porque caminha sobre um firme fundamento. Algo que não afunda, algo que não balança, algo que não quebra, que não entorta, que não enverga, mas tem os seus pés firmados na rocha, a rocha inabalável, a rocha de esquina, a pedra fundamental de tudo que nós construímos na nossa vida, a pedra que os construtores rejeitaram, é a nossa rocha. Muitos não quiseram, mas nós amamos porque Ele nos encontrou. E a Bíblia vai dizer que eu e você, quando nós colocamos a nossa casa na rocha, dentro da rocha, nos fundamentos dentro da rocha, vai ter adversidade, vai ter rio transbordando, vai ter vento soprando, vão dar contra aquela casa e nada vai acontecer. É por isso que você está aqui hoje. Eu não estou falando nada novo debaixo do céu. E nós vamos estar aqui domingo e nós vamos estar aqui claro, se Jesus não voltar, né? Se Jesus voltar, meu Deus, é glória. Meu Deus, você anseia a volta de Jesus? Você anseia, né? Em nome de Jesus, né? Não é que eu vi assim, deu uma murchadinha. Não, mas gente, fica tranquilo, irmão, nós vamos viver tudo que nós temos para viver. Mas se Jesus vier, vai ser muito doido, hein? Irmão, então vamos lá. Falando sobre autonomia, quando nós conhecemos o Evangelho, algo novo brotou em nossos corações. Isso acontece exatamente porque o Evangelho se opõe naturalmente a muitas práticas da nossa vida. E isso não nos torna seres ruins, ou que o Evangelho veio para nos condenar. Muito pelo contrário, essa oposição é naturalmente espiritual. Porque somos movidos pelas circunstâncias, pelos fatos, pelas emoções, e na maioria das vezes essa movimentação é em favor da nossa carne. E quando o Evangelho entra, a batalha começa. Eu quero ler um texto com você. Você não precisa abrir não. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que
que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, preste atenção nisso daqui, versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Qual é a maior comprovação de alguém que nasceu de novo? Mudança total, radical e plena de comportamento. Fala, gestual, modo de agir, modo de negociar, modo de enfrentar as adversidades, modo de tratar a mulher, modo de tratar filho, modo de tratar a esposa. É uma mudança plena e totalitária. Pastor, não cheguei nesse lugar. Legal, também não. A salvação, o processo de salvação, quando Jesus chega, é instantâneo, é na hora. Pau, Jesus te pegou, deu, acabou. Perdeu. Perdeu, lembra de Lucas? Perder para ganhar? Então, perdeu. Esse processo de andar no Espírito chama-se o processo de santificação. E esse é dia após dia, semana após semana, mês após mês. E é nisso que nós seremos conhecidos filhos de Deus. O que eu e você não podemos fazer é desistir antes de chegar. Pastor, eu tento e eu não consigo. A minha palavra para você é: tente outra vez. Pastor, e se não der, tente outra vez. Uma das maiores palavras que é repetida na Bíblia chama-se perseverança. E perseverança é não desistir. É encontrar um objetivo e caminhar naquele objetivo até chegar. Sendo lapidado, sendo forjado, porque são as situações que nos forjam, irmãos. Quantos aqui já viram o processo da confecção de uma espada? Você já viu algum filme, alguma coisa assim? Tudo começa com uma bigorna. Eu não sei se você vai saber o que é uma bigorna. Geralmente tinha muito nos desenhos do Pica-Pau. Aquele negócio que caía na cabeça dos inimigos dele. Um negócio de ferro bem grande. Essa bigorna é uma base de ferro grande, robusta, muito sólida, a qual recebe um pedaço de ferro muito aquecido e massageado carinhosamente por uma marreta. É um pedaço de ferro, mas lá na frente vai se tornar uma bela e afiada espada. Qual que é o objetivo? Ser uma espada. E agora? Aguentar a marreta. E o fogo? É mole. O fogo já está aqui, ó. É ou não é? Olha aí, estás rindo, passando calor, que bênção. E a marreta, pastor? Meu Deus, se falta para ti, eu te convido a dar uma caminhada comigo, a gente divide um pouco. Essa risada aí condena que tem marreta sobrando aí também, né? É. Mas você sabe o que vai acontecer, meu querido? Nós acabamos de ler sobre duas situações. Sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito.
Obras da carne é tudo que uma pessoa faz na sua iniquidade, faz no seu bel prazer, para se satisfazer, para ter proveito. Nós lemos aqui, pontuamos várias. As pessoas se alegram momentaneamente, têm uma breve paixão, sai ganhando aqui, acha que ganha aqui, mas lá na frente perde 10 vezes mais. É uma vida sofrida e sem alegria. É uma vida de Instagram, que só sorri quando levanta o celular para tirar uma selfie, mas quando abaixa é opressão. Quando não está na tela do celular, quando não tem ninguém vendo, é uma tortura. É um lugar que não tem para onde fugir, irmão. Eu estou te falando isso porque eu saí desse lugar. Lugar de mentira, lugar de adultério, lugar de bebedice. E eu me arrependo imensamente de tudo que eu fiz. E por me arrepender, por ter consciência do que eu fazia, do que o que eu fazia era errado, a graça do Senhor me alcançou. Como alcançou você também. E quando a graça alcança, é um combo. Não é só a graça. É graça, é presença, é mover, é sinais, é maravilhas, é o Espírito, é o Pai, o Filho, o tempo inteiro do teu lado. Na noite que eu me converti, dia 13 de junho de 2013, eu tinha acabado de passar uma noite fora de casa. Estava assim, o pó da gaita. Estava se sentindo um lixo. Estava querendo fugir de tudo e de todos e com aquele jeitinho de contando uma mentira aqui, uma mentira ali para tentar se safar. O problema da mentira é que sempre tem que contar uma outra mentira para se safar da última mentira, e quando tu vê, as fichas acabam, porque não tem mais para onde ir. E no dia 13 de junho de 2013, eu fui num culto, por livre e espontânea pressão da minha mulher. Às vezes é assim. E naquele dia, a graça me encontrou. No mundo, eu e você corremos atrás de muitas coisas. No céu, as coisas correm atrás de nós. Deixa eu exemplificar. Eu achava que estava bem, eu achava que tinha autonomia, eu achava que estava abafando, eu achava que a minha vida era legal. Até eu encontrar a graça. Até Jesus ter um encontro comigo. E quando eu fui encontrado por Ele, naquele dia à noite, a minha cura, a minha libertação foi assim, ó, como um sopro. Eu não sei te descrever o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu. Eu só sei que eu saí daquele lugar sem vontade de beber, sem vontade de fumar, sem vontade de usar droga, sem vontade de nada, só vontade de orar. Porque as obras da carne é eu e você que fazemos. O fruto do Espírito é o que Deus faz dentro de nós, é o que brota, é o que vem de dentro para fora. E o que é o fruto, irmão? É aquilo que sacia, aquilo que mata a fome, aquilo que dá a vida. Esse é o fruto. É por isso
que não há alegria maior do que andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito anda frutificando, quem anda no Espírito anda produzindo, quem anda no Espírito anda resplandecendo, quem anda no Espírito anda testemunhando, quem anda no Espírito anda com o Senhor, quem anda no Espírito anda cheio do Espírito, quem anda no Espírito os sinais e as maravilhas acompanham, quem anda no Espírito muitas vezes não é entendido, mas discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Esses são os que andam no Espírito. Mas isso não é uma carta de alforria para parar as adversidades do mundo, não. Mas é um bloqueio. Porque a Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não toca. Agora nós não podemos confundir o maligno tocar com coisas adversas acontecerem. O maligno não toca, quer dizer que o maligno não te tira da presença. Pode levar tudo, pode acabar com tudo, pode sobrar um caco de telha, pode estar com a cara no pó, pode estar tudo desabando, sendo amassado, moído de todos os lados, mas dentro do coração, aquele sentimento de que eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar, eu sei que é o momento, eu sei que é só uma fase, eu sei que isso daqui é uma forja, eu sei que é um preparo. É assim que é andar no Espírito. Andar no Espírito, irmão, é ter a plena convicção de que o Senhor está no controle. No controle. A grande estratégia para vencer é não parar de lutar. Nossa, pastor, que está na primeira série do primário. E por que muitas vezes a gente pensa em parar então? Por que muitas vezes a gente dá o primeiro passo, bota a base e olha o tamanho e diz, não vai dar, eu vou correr. A grande estratégia para vencer é não parar de lutar, ainda que esteja difícil. Porque, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz todos os dias, Lucas falou. Somos reputados como ovelhas para o matador. Bom, é tipo assim, não tem mais o que fazer, estou indo, como dizia o saudoso irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus e acabou. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você sabe o que é esse mais que vencedor? É você ser declarado vencedor por alguém que já venceu. É você usufruir da vitória por alguém que já conquistou por você. Você lembra que nós oramos no início? Que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo já está tudo feito, em Cristo está consumado. Nós só precisamos chegar nesse lugar, amado. Agora, as situações, as adversidades não podem mudar o nosso comportamento, porque o nosso comportamento prega, o jeito de se expressar prega. Irmãos, Paulo, eu não tenho certeza o tempo que ele passou preso, mas ele passou muito tempo preso. E lá no final, lá quando ele estava prestes a chegar no rei, ele deu graças a Deus.
E ele mandou uma saudação dizendo assim: eu mando a saudação e de toda a guarda pretoriana. Paulo não mudou dentro da cadeia, foi toda a cadeia que mudou por causa de Paulo. Era um monte de idólatra, um monte de gente sem Jesus, e precisou de uma luzinha, irmão. Precisou de uma pitadinha de sal. Agora eu e você precisamos chegar nesse lugar. Porque se nós nascemos do Espírito, nós precisamos andar no Espírito. O que Paulo escreveu aos Romanos? Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam conforme a carne, mas andam conforme o Espírito. E é isso que vai transformar e mudar completamente o ambiente que a gente vive. E as pessoas que estão ao nosso redor, o problema é que quando chegam desviados do nosso lado, a gente foge na vertente. E Deus quer nos usar para aquela alma. Deus quer que a gente seja um canal. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque Deus já nos deu poder, já nos deu autoridade. Ele começa dizendo: foi-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo conforme eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Amém. O problema é que a autonomia, ela diz que quando vem um confronto, quando vem uma adversidade, eu e você podemos fazer o que nós queremos. O Evangelho não. O Evangelho, quando vem uma adversidade, ela vem para nós consertarmos, para nós darmos vida. Irmãos, desde o início é assim, a terra era sem forma e vazia, Deus chegou e mudou tudo. E se Deus está com a gente, quando a gente encontra um lugar, uma pessoa sem forma e vazia, e nós chegarmos com o poder do Senhor, no nome do Senhor, nós vamos mudar tudo. O Evangelho não muda, o Senhor não muda, tudo continua exatamente igual. E quando a gente chega num lugar sem forma e vazio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é: haja luz. E a brilhante estrela da manhã surge. Puf, Jesus. E aí rola um cafezinho, rola hashtag fica dica, uma massinha de creme com nata e mortandela. Se você não comer essa iguaria, meu Deus do céu. É uma conversa. Pastor, mas o que eu vou falar? O que tu vai falar, amado? Eu vou dizer o que tu vai falar. Eu vou falar das coisas que tu está passando agora e das coisas que tu já passou. Porque é isso que é ser testemunha. Deus não te chamou para ser um super-homem ou uma super-mulher. Deus só quer que você fale aquilo que Ele já fez através de você. Quantas vezes Deus te levantou? Quantas vezes Deus te restaurou? Quantas vezes Deus te abençoou? Quantas vezes Deus te livrou? Quantas vezes Deus te livrou da cova do leão? Quantas vezes Deus já te pegou no bagaço da laranja e disse: vem cá, meu filho? Quantas vezes tu estava num beco sem saída, com os dois bolsos furados de tanto botar a mão e não tem nada, e de repente um telefone toca e diz: ô irmão, eu senti de Deus, de tu passar lá no posto, lá tem um negócio lá para ti. De pessoas parar o carro na frente da tua porta, tu pensar que vieram para um café, abrir o porta-mala e tirar um rancho de dentro e dizer: cara, isso aqui é para ti. O que é isso? Isso é fruto.
Isso é paciência. Isso é longanimidade. Isso é benignidade. Isso é temperança. É não sair por aí chutando o pau da barraca. Deus não me ama mesmo e eu vou me desviar agora. Vai, nego, perde tempo. Depois volta todo lascado, todo quebrado e começa de novo. Eu me arrependo profundamente de ter me desviado quando eu tinha 12 anos. Mas eu não vivo mais lá. Eu vivo agora. Eu vivo hoje. E cheio de expectativa no que o Senhor vai fazer amanhã. Porque hoje Ele já fez coisas extraordinárias. Pastor, o que Deus fez hoje? A gente está aqui, cara. A gente tem amigos. A gente tem uma família. A gente tem saúde. Pastor, não tenho tanto assim. É a bigorna, irmão. Aguenta a marreta, daqui a pouco passa. Tem coisas, irmãos, que não tem preço, mas tem muito valor. E nós precisamos parar de querer rotular tudo. A gente quer botar preço em tudo, a gente quer botar quantidade em tudo. Não, Deus fez. Ontem chegou no meu multímetro. Nossa, o que o Senhor fez ontem chegou no 90. Meu Deus, mas hoje foi só 20. E se não fosse nada? Glória a Deus pelo 20, irmão. É o Senhor nos possibilitando ser fiel no pouco, porque sobre o muito quem coloca é Ele. Às vezes tu não tem nada. Às vezes tu se acha o último na fila do pão. E eu quero encerrar aqui, quero contar uma história para ti. De uma mulher que era a última na fila do pão. Era um momento de oferta na igreja. Muita gente de poder, bancando, ofertando, dizimando em grandes quantidades. Grandes quantidades. E aquilo impressionando todo mundo. Porque na maioria das vezes o que impressiona é o que o olho vê, não o que o coração está sentindo. A maioria das pessoas são levadas pelo olho, não por isso daqui. E aquele mover na hora da oferta, eu fico imaginando o sacerdote só contando de longe assim, meu Deus do céu, vai dar para comer picanha o mês todo, vai dar para fazer um monte de coisa, vão reformar o templo, vão fazer tudo, meu Deus, esse mês deu brasbrado. E aí a Bíblia diz que chega uma velhinha, chega uma senhora, pá, larga umas moedinhas dentro do gasofilaço. E ninguém nota aquilo ali, porque assim, nós estávamos dentro da igreja, tipo assim, um monte de oferta e tal, e a mulher largou as moedinhas e, para a surpresa de todos, o único que ouviu o barulho daquelas moedas foi Jesus. Jesus contempla os teus pequenos gestos. Jesus ama aquilo que tu faz com o teu último fôlego. Aquilo que tu faz dizendo assim, Senhor, eu não consigo mais. E Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, eu digo para vocês,
que ninguém aqui dentro deu quantidade maior de oferta do que essa mulher. Porque Deus não quer grandes coisas. Deus não quer os maiores, Deus não quer. Deus quer tudo. Deus quer tudo, para Ele ser tudo, sem reserva. Sem você dizer assim: ah, Senhor, mas se eu der hoje, como é que vai estar o pão amanhã? Para Deus você não pergunta, para Deus você espera. Porque aqueles que esperam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que você acha que aquela mulher deu aquelas moedinhas e deu tudo que ela tinha? É porque ela conhece a Deus que ela estava ofertando. Só dá tudo quem conhece o tudo. Só fica sem nada quem conhece o dono da seara. Só abre mão de tudo quem sabe quem Deus é. Só larga a mão do volante, só tira a mão da rédea quem sabe que Ele tem o controle de toda e qualquer situação, e o nome dEle é Jesus Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco essa noite. Por isso que Lucas disse, e é por isso que eu escolhi o texto de Lucas, porque Lucas disse, e ele disse a todos: aquele que quiser vir após mim tem que querer. Deus não arrasta ninguém, Deus move como vento. Aquele que quiser vir após mim, irmão, o após ali é extraordinário, porque é mesmo dizer assim, ó, aquele que quiser vir logo atrás de mim, porque eu estou indo na frente. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Imagina, uma locomotiva indo na tua frente, meu Deus. Os imparáveis. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque na verdade eu e você não sabemos de nada, irmão. Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém se arrisca? A gente não sabe de nada. Então já é mais fácil negar agora. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. Teve cruz hoje? Boa notícia, tem cruz amanhã. Depois da manhã, tem também. E depois, tem também. Tome a cada dia a sua cruz e me segue. É Jesus dizendo: no mundo vocês terão aflições, vocês serão amassados, vocês serão pisados, vocês serão perseguidos, vocês serão injuriados, vocês passarão necessidade. Bem-aventurados são vocês. Mas tende bom ânimo. E o ânimo não é de fora, o ânimo é aqui dentro. O ânimo é assim, ó: amanhã, hein? Meu Deus, eu não quero nem ver. É amanhã. É só seguir. Como eles dizem por aí, segue o líder. Mas esse é o líder de verdade. Segue o líder. Segue a Cristo. Ele já foi na frente. Você lembra daquele louvor mais das antigas? Vai denunciar a idade, né? Deus vai na frente abrindo o caminho. Eita glória, os sapatinhos de fogo já começaram a se ver. Não tem autonomia para quem se insere no reino de Deus. Existe
submissão. É você estar debaixo de uma missão de alguém que já foi na tua frente. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você essa noite. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé, por favor.